Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Hoje eu quero falar com vocês sobre um aparente dilema, que é a nossa liberdade e o lockdown. Como que fica o direito de ir e vir no lockdown? Sabe assim? Como assim alguém, né, o Estado no caso, vai me obrigar a ficar dentro de casa? E a minha liberdade? E o meu direito de ir e vir? Essa é a pergunta que eu quero tentar resolver hoje aqui nesse vídeo com vocês. Para isso, eu vou usar um pouquinho da base da teoria do Hobbes, tá? Vou contar para vocês um pouquinho do básico do contrato social hobbesiano, para depois a gente tentar responder essas coisas usando essa fundamentação. Fechou? Vamos lá então. Hobbes é um filósofo muito importante para a gente entender assim a fundamentação das normatividades. Quem já me escutou falar sobre direitos animais, sobre a perspectiva que eu defendo, né, de uma fundamentação normativa comum para pensar a perspectiva jurídica, política e ética, já conhece mais ou menos essa ideia, porque o conteúdo mínimo do direito natural, que eu revisitei no Hart, é muito parecido com algumas coisas que o Hobbes falou. Então vocês vão perceber algumas semelhanças, tá? Mas vamos lá focar no Hobbes. O Hobbes foi aquele que disse que os humanos, eles são egoístas por natureza, que o homem é o lobo do próprio homem. O que isso significa? Que se a gente não cuidar, se a gente não tiver um ímpeto, uma racionalidade, né, uma normatividade mesmo, de fazer com que um combinado com que nós sejamos justos uns com os outros, né, legais uns com os outros, nós seríamos sempre lobos do próprio homem. O homem seria o lobo do próprio homem, né? Então que a gente pegaria pesado, que a gente estaria sempre numa guerra de todos contra todos. Essa ideia do Hobbes é uma ideia que ele chama de estado de natureza. É como se, e aí é irreal, porque a gente nunca viveu nesse momento de estado de natureza, como se a gente não tivesse um contrato, né, que é tácito, que é implícito, de nos cuidarmos, né? Então a gente não tem compromisso nenhum um com o outro. Nesse momento, no estado de natureza, cada um pode fazer o que quiser. Então cada um vai se proteger, né? Cada um vai estar ali buscando, né, algo que é melhor para si e não vai ter responsabilidade e compromisso com ninguém. Nesse momento, segundo Hobbes, é o único momento que a gente tem liberdade irrestrita, que a gente pode fazer o que quiser. Só que isso é um experimento mental. Isso não existe, né? É uma fábula, é um faz de conta, porque a gente já nasceu numa sociedade que já tem regras, a gente já pressupõe que vamos ter vantagem social e por isso eu não posso ser egoísta, segundo a minha natureza de um estado natural. Eu preciso sempre estar atento e lembrar que eu vivo em sociedade, então eu não posso agir, né, de acordo com essa liberdade restrita, porque ela não existe num cenário, né, civil, né, institucional, social, e que a minha liberdade ela é sempre condicionada com outras argumentações e com compromissos do coletivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do direito de ir e vir, né, a gente não está falando desse lugar, desse cenário do estado de natureza, que eu posso fazer o que eu quiser. O direito de ir e vir, ele tá dentro de uma instância institucional que tem também, né, os meus direitos de proteção individual e benefícios, mas tem uma série de acordos que nós temos com o coletivo, né? De acordos em proteger aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, né? De um monte de distribuição de recursos institucionais, por exemplo. Então, quando a gente fala de um direito e de uma liberdade no momento que nós vivemos, né, que é um estado
institucional, de um contrato já tácito, mas que nós estamos o tempo todo reafirmando, que nós estamos o tempo todo, né, lembrando desse compromisso, que nós já temos instituições para cuidar desses nossos conflitos, quando alguém esquece, né, que está vivendo sobre algumas proteções. O Estado, né, ou o direito tá lá para lembrar. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que se o direito e o Estado estiver cumprindo a sua parte do contrato, que é de nos dar segurança, que é de usar uma escolha que é baseada em valores, né, que leve em consideração o bem-estar social, que leve em consideração aqueles que são mais vulneráveis, que leve em consideração evidências científicas e bons argumentos para fazer boas escolhas, que não sejam tão autoritárias, por exemplo, que se eles cumprirem essa parte do contrato, nós precisamos cumprir a nossa parte, que é então de ter deveres. Um dos deveres, por exemplo, é restringir em algum momento a nossa liberdade para que aquele outro seja protegido, né? Então é muito importante a gente pensar, né, na situação de lockdown, que ela precisa ser feita nesse momento de entender que é uma responsabilidade do Estado escolher isso, que essa escolha deve ser feita com bons argumentos, pensando na proteção dos mais vulneráveis, dando uma estrutura de proteção, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis, e que com isso o direito de ir e vir ele não está sendo corrompido, porque ele está sendo colocado no lugar de um outro valor, que é a proteção da vulnerabilidade de algumas pessoas e da saúde, do bem-estar geral de todo mundo, porque a gente está falando de uma crise sanitária, né? Então isso fica ainda mais evidente. Certo, gente? Então é muito importante que a gente não caia nessa cilada em fazer nos nossos diálogos, nas nossas conversas, uma alusão ao estado de natureza. Quando a gente fala de direito de ir e vir, a gente nunca está falando de uma liberdade restrita. A gente sempre está falando de uma liberdade condicionada a outras condições, sobretudo, né, de estratégias institucionais que têm a ver com o coletivo, que no caso dessa saúde, da crise de uma saúde, né, coletiva, claro que envolve várias situações, mas elas precisam ser feitas de uma maneira segura. O que isso quer dizer? Bem argumentada, com bons argumentos, baseada em evidências, tendo um prazo, por exemplo, para começar, tendo um plano, tendo uma estratégia, né, elucidando tudo isso. Essa é a responsabilidade do Estado. E se o Estado faz isso, a nossa responsabilidade, então, é fazer a nossa parte. Mas a nossa parte, ela não é feita sozinha. Então lembra, a ideia de um contrato não é só entre indivíduos e indivíduos, mas é do Estado com a gente. Então, quando a gente vai ter nossa responsabilidade, quando o Estado também está fazendo a sua responsabilidade. E isso é muito importante para a gente entender, então, essa cobrança, e mais do que isso, essa importância estrutural que o Estado tem em subsidiar, né, a ação do lockdown. Não somos nós que vamos escolher, nós, indivíduos, não vamos escolher ficarmos dentro de casa simplesmente. A estratégia de lockdown faz parte de uma série de estratégias que é de responsabilidade do Estado e que precisa ser demonstrada pra gente através de bons argumentos que privilegia a segurança de todos, né? Mas não é uma segurança que vai cuidar individualmente de cada um, mas que vai fazer uma estratégia que vai beneficiar coletivamente, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis. Então, gente, eu sei que é bastante coisa, posso dividir esse vídeo depois em outros temas, me contem o que vocês querem saber sobre isso. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente não pode discutir num estado de natureza. A gente está discutindo já num contrato tácito e a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que cobrar a responsabilidade da outra parte também, né? Essa segurança coletiva é muito importante, certo? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com um amigo. Eu sei que você tem alguém que te manda um vídeo dizendo: voltamos para a ditadura. E o direito de ir e vir? Que absurdo lockdown. Eu sei. Então compartilhe esse vídeo com essa pessoa.